Ok? E com isso eu vou tentar progredir para o próximo e último item desse slide, que é o seguinte: o tamanho dos problemas e o impacto que tem a pressão do excesso de dentista que tem no Brasil, a pletora profissional sobre o profissional do SUS. O que eu quero amarrar o tema da precarização com o tema da pletora? Primeiro, deixa eu caracterizar qual é a pletora que a gente tem. Passando para o próximo slide aqui. Né? Isso são dados da Federação Internacional de Odontologia. Né? É um atlas sobre saúde bucal no mundo. Né? Foi editado em 2009. Eu queria que vocês olhassem esse mapa mundi redesenhado. Vamos entender esse mapa mundi. Está vendo esse pixelzinho aí, esse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui é a unidade de 1000 dentistas. Então eles redesenharam a Europa, o mapa da Europa, usando a unidade de 1000 dentistas. Redesenharam a Ásia e a Oceania usando o pixel de 1000 dentistas. Redesenharam os Estados Unidos usando bloquinhos, um pixel de 1000 dentistas. E redesenharam a África, o Oriente Médio e a América do Sul na mesma lógica. Olha a distorção do mapa mundi quando desenhado com pixels de 1000 dentistas que existe na América do Sul e na Europa. Tanto a América do Sul quanto a Europa estão hipertrofiados. Tá certo? Olha o tamanho da América do Sul. Detalhe, a América do Sul tem 290 mil dentistas na América do Sul, dos quais 223 mil estão só no Brasil. O Brasil é o país que tem 20% da população mundial de dentistas, está concentrado no Brasil. Nós temos mais dentistas no Brasil do que em toda a Ásia. Se somar a Ásia inteira, nós temos mais dentistas no Brasil do que na Ásia. Nós temos mais dentistas no Brasil do que nos Estados Unidos. E a população americana e a renda americana é muito maior do que a população brasileira e a renda brasileira. Tá claro? O segundo país mais rico do mundo, que é a China, vamos ver o próximo slide só para ver o que acontece lá na China. Olha aqui, tá vendo essa fileirinha aqui de bonequinho desenhado? Na China você tem um dentista para cada 86 médicos. Nos Estados Unidos você tem um dentista para cada 5,5 médicos. No Brasil você tem um dentista para cada 0,9 médicos. É o único país no mundo que existe um número igual de médicos e dentistas. Aí eu pergunto, pergunto para você, será que essa região aqui do meu corpo, essa aqui, demanda a mesma quantidade de profissionais que todo o resto? Eu tenho um número de profissionais para cuidar da boca e igual do número de profissionais que eu tenho para cuidar de todo o resto. Tá certo isso? Ok? Aí eu estou caracterizando a pletora profissional. Isso exerce uma gigantesca pressão sobre o SUS. Tem dentista sobrando no Brasil. Por quê? Porque nós temos um volume de profissional discrepantemente alto, muito além do que seria necessário. Então o que acaba acontecendo? Se vocês aí não conseguem ter profissional para um salário de R$2.000, isso é porque vocês estão no interior da Amazônia. Porque para nós aqui em Brasília, se a gente abrir serviço público oferecendo salário de R$2.000, faz fila de virar quarteirão. Tem dentistas aceitando qualquer salário.
porque nós estamos numa situação de total desequilíbrio do tamanho da nossa profissão. Isso pressiona, então a precarização é uma situação de convergência de dois processos. De um lado, o SUS, que acha conveniente aos prefeitos e secretários, que acham conveniente aumentar sua força de trabalho a baixo custo. E de outro lado, tem dentista sobrando, o mercado está desequilibrado. Vai contratar um anestesista. Tem anestesista aí em Tefé? No SUS? Não, senhor. Pois é, pode pôr um salário de 20 mil reais que você também não vai ter dentista, um anestesista aí em Tefé. Isso seria resolvido com carreira de Estado. Tá claro? Aonde o mercado não consegue colocar, a carreira de Estado coloca. Aqui no DF, você tem dificuldade, no Brasil inteiro, de contratar anestesistas, médicos anestesistas. Por quê? Porque o número deles, eles controlam o número deles. Eles se valorizam, tá certo? Né? Dentista dá encaixo, dá empenca igual banana no Brasil hoje. Está sobrando dentista. Nós deixamos a nossa situação profissional deteriorar a esse ponto. Tá claro? Eu não vou colocar gráficos aqui de evolução do número de dentistas no Brasil, mas a curva que se tem, o desenho dessa curva, que é uma outra linha de estudo que eu mantenho, parece um foguete decolando, sabe assim? Uma nave decolando para a estratosfera, assim. Ela vai fazendo completamente descabido, ao ponto de configurar essa situação. Então, precarização e pletora profissional são dois processos sinérgicos e convergentes. A gente tem que ajustar o SUS, sim, mas a gente tem que se autoajustar. A nossa profissão precisa se tomar a rédea de si mesmo e voltar a ter controle, especialmente sobre o número dos seus praticantes. Ok? Nós temos um volume, coisa que os advogados, que a OAB tem tentado fazer nesses últimos anos. Ok? Com estratégias de exame de ordem, lá vai. Legal? Então, professor, com relação a essa situação, né, infelizmente as nossas entidades, né, o CRO, o CFO e as demais entidades que representam a nossa classe, pouco tem feito, né, para controlar essa situação. Por exemplo, quando eu cheguei aqui no Amazonas, existia somente uma faculdade de odontologia, que era a UFAM. Hoje já são, se eu não me engano, 7. E algumas delas de péssima qualidade. Basta olhar a situação da FOM, Faculdade de Odontologia de Manaus, que já por 2 situações conseguiu naquele exame nacional, né, de formação, nota 1. No ENAD, nota 1. E até hoje não foi fechada. Então, por aí você vê a situação da nossa classe. É lamentável, né? Agora, Vanderlei, eu acho o seguinte: faculdades de odontologia é empreendimento de senador, de deputado, de grande empresário, e nós não temos bala na agulha para fechar. Tanto quanto os próprios advogados não têm bala na agulha para fechar a faculdade de direito, porque é um empreendimento político que é muito maior do que as forças da categoria. Agora, o que os advogados fazem? Tudo bem, pode diplomar quanto quiser, mas para exercer a advocacia vai ter que passar no meu exame. Se não passar no meu exame, problema seu, entendeu? Que foi escolher uma faculdade. Hoje, qualquer garoto, quando entra numa faculdade de direito, a primeira preocupação que ele tem é: ela vai me formar suficiente para eu passar lá no exame de ordem? Porque senão eu estou correndo risco. Ele faz esse cálculo. Todo mundo sabe que tem um exame de ordem pela frente, ok? E na odontologia, lamentavelmente, isso não existe. As nossas entidades não têm feito nada no sentido de criar instrumentos para corrigir essa distorção que é o tamanho do número de dentistas no Brasil. Elas
elas não fazem nada, nada. Você não tem nem avaliação desses cursos pelas próprias entidades, até para que os candidatos possam olhar no site do Conselho Federal e falar assim, essa faculdade está mal avaliada pelos próprios dentistas. Nem isso ela faz. A OAB faz isso para os candidatos a direito, vestibular de direito, mas o CFO não faz. Então, assim, nós temos uma série de questões que nos atrapalham muito. E o CFO, dificilmente, eu sou um pouco pessimista nessa situação, porque dificilmente o CFO vai cortar na carne, né? Hoje a gente precisaria de algo em torno de uns 50 mil dentistas no Brasil, 60, 70 mil na melhor das hipóteses, e nós temos 230. Quer dizer, nós temos aí alguma coisa em torno de quase 150, 160 mil dentistas excedentes no Brasil. Mas temos que lembrar que para o CFO, antes dessas pessoas serem 160 mil dentistas, eles são 160 mil anuidades. Então eu acho muito pouco provável que eles vão cortar na carne, a não ser por uma iluminação de convicção de que a coisa não pode continuar indo para o ralo do jeito que anda indo, né? Que eu não sei se isso vai acontecer, tá certo? É preciso uma liderança política mais inspirada e inspiradora do que as que a gente anda tendo. Legal, Vanderlei? Vamos em frente? Vamos para o próximo slide?